capítulo 4, e nós vamos ler a palavra do Senhor, do verso 11 ao verso... Capítulo 4, ao verso 16. O nosso tema hoje à noite será o cristão e a cultura. Grosso modo, nós vamos estar pensando acerca de como com a cultura de Deus. Eu vou procurar fazer o momento no qual vocês estão inseridos. Alguns ensino médio, alguns outros universitários. Que os filósofos chamam de Zeitgeist, o espírito da nossa que dita as regras, a cultura social, cultura Antigo Testamento, quanto do tiveram que quanto interagir. Nos atuais nós temos recursos tecnológicos. Existia uma época, bem que existia uma tecnologia que era a devida à época. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escrevia seus documentos, ele usava a tecnologia da época, que era a produção de cartas. Portanto, respeitado os recortes históricos de cada personagem bíblico, nós percebemos que cada um deles precisou interagir com o meio no inseridos, com a tecnologia da época, aquilo que a sociedade ditava, e dentro desse contexto eles são relevantes. Eu acho muito interessante estudos como esse que nós teremos hoje à noite, porque se eu tivesse tido a oportunidade de refletir acerca dessas questões quando eu tinha a idade de vocês, seguramente eu teria uma vida, um ministério, sobretudo, muito mais relevante, porque em momentos como esse, nós aprendemos quais sementes nós devemos lançar para que futuramente nós venhamos a colher aquilo que almejamos. Por exemplo, mesmo com a idade de vocês, eu sabia que queria servir o Senhor com toda a força do meu coração. Eu queria gastar os melhores anos da minha vida para a maior glória de Deus. Mas uma coisa é ter motivação, outra coisa completamente diferente é saber o que fazer. Eu queria muito fazer e não sabia. Infelizmente, os anos se passam muito depressa, até que finalmente descobre o que de fato você nasceu para muito tempo. Eu quero acreditar que, se comparado a algumas outras pessoas, eu não perdi tanto tempo, mas eu gostaria de ter aproveitado muito mais a minha vida naquilo que eu amo fazer, que é contribuir com tudo que eu tenho, com a expansão do reino de Deus e, consequentemente, com a manifestação da sua glória. E vai ser esse o nosso grande objetivo aqui. Eu sei que Deus tem chamado vocês para as mais variadas responsabilidades. Alguns serão médicos, outros advogados, engenheiros, profissionais liberais. E dentro dessas responsabilidades, é dever de vocês submeterem tudo à glória de Deus, para que no final das vossas jornadas, a vida de vocês, de fato, tenha valido a pena. Até porque, convenhamos, se vocês ganharem o mundo inteiro, ganharem muito dinheiro, viverem em casas bacanas, andarem em veículos do ano, e ao final perderem as vossas almas, eu quero acreditar que vocês não alcançarão lá tanta coisa, não é? Do ponto de vista evangélico. Então esse vai ser o nosso ambiente aqui hoje à noite, esse vai ser o nosso objetivo. Eu não quero me alongar muito, eu quero acreditar que haverão perguntas, espero que não sejam difíceis, para que nós possamos interagir com vocês aí, amém? 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: ordena essas coisas, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torne-se um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplique-se à leitura, à exortação e ao ensino. Obrigado, Daniel. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor,
Nós amamos o Senhor profundamente, nós agradecemos a honra de estarmos reunidos aqui para louvar e bendizer o Teu nome. Fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, mas manifesta o Teu poder, Senhor, nesse lugar. Fala com propriedade, sana as nossas dúvidas, dá-nos orientação, para que sobre todas as coisas, meu Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. Faça com que esses jovens encontrem um bom caminho para manifestar a Tua glória através das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o cristão e a cultura. Esse documento foi escrito pelo apóstolo Paulo na primeira metade da década de 60 depois de Cristo e foi endereçado ao seu principal pupilo, seu principal discípulo, que era o nosso irmão Timóteo. Timóteo, ele foi chamado por Deus para servir na obra missionária tão jovem quanto vocês. Segundo os nossos doutrinadores, ele conhece o apóstolo Paulo quando muito 15 anos de idade. Isso ocorre muito provavelmente em Atos capítulo 14. É aquele momento que Paulo é apedrejado, as pessoas o davam como morto, mas finalmente pelo poder canta, todo quebrado, volta à cidade, prega o evangelho e dentro do interior de Timóteo, de modo que ele olhava para Paulo e dizia: eu quero ser tal qual esse homem, completamente apaixonado por Deus. Sai de Atos 14, chega no 16, 14, 16, 17 anos de idade, e as pessoas dizem, né, que acerca de Timóteo, todo mundo dava um bom testemunho. Timóteo era aquele garoto que caminhava pelas ruas empoeiradas da Listra provinciana, lá, assim, esse apaixonado por Jesus, mesmo as roupas que ele usava, o cabelo da época, vocabulário da época, Timóteo era um jovem igualzinho a vocês, só que apaixonado por Jesus. Quando o apóstolo Paulo ouve Timóteo, ele o convida para se tornar também missionário. Vocês podem estudar de uma maneira mais detida o que eu estou explicando em Atos capítulo 16, do verso 1 até o verso 6. Imagine que coisa interessante. O maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, o homem que Deus vai usar para escrever 50% do Novo Testamento, convida um adolescente para trabalhar com ele. Aqui já cabe uma aplicação. Na minha época, as pessoas chamavam os adolescentes de aborrecentes. Uma analogia ao fato deles darem trabalho e, enfim. Quando nós observamos esse tipo de exemplo, de Atos capítulo 16, nós percebemos que os adolescentes, jovens, eles possuem as mesmas ferramentas para servirem à maior glória de Deus, assim como alguém que é mais maduro. Basta que eles tenham esse objetivo no coração. Deus vai levar em consideração o momento deles. É muito comum que o adolescente, que o jovem, ele seja em algum momento mais imaturo, insensato, intempestivo, fale sem pensar, tome atitude sem ter lá tanto conhecimento do que de fato ele está fazendo, mas isso tem a ver com a idade dele. Depois ele vai ter uma maior maturidade. Há pessoas que têm 60 anos e ainda estão dando trabalho aí, né? Então, maturidade não tem lá muito a ver com a idade, tem a ver com de fato sensatez, quem sabe. Mas Paulo, que é esse homem tão robusto, convida Timóteo para servir com ele. Desse momento em que Timóteo se torna missionário até a produção de 1 Timóteo, se passam pelo menos 15 anos. Então, quando Timóteo recebia essa primeira carta, ele teria, quem sabe, 30 anos de idade. A cultura da época seria como se ele tivesse 18. Porque se hoje, aqui no Brasil, nós nos tornamos maior, emancipados, com 18 anos, naquela época seriam com 30 anos. É por isso, por exemplo, que Jesus começa a pregar com 30 anos. Vocês sabiam disso? Vocês já se perguntaram por que Jesus começou a pregar com 30 anos? Se ele era Deus, por que não com 2 anos, né? Se com 12 ele dava aula aos doutores, ele já podia pregar. Mas a cultura da época dizia que só com 30. João Batista, 30. Saulo, depois Paulo, 30. Enfim, Timóteo, 30 também, não é? Eu quase 30, fui um pouco mais cedo, né? Mas a nossa cultura é diferente. O fato é que, agora nós temos um rapaz que para a cultura da época teria 18 anos, imaginem vocês. E ele está escrevendo uma carta, ou melhor, ele está recebendo uma carta desse homem que era o maior expoente do cristianismo. Quem era o homem mais famoso da época? Era Paulo. Quem era o homem mais utilizado por Deus na época? Fazia sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. Paulo. E Paulo está gastando minutos da vida dele para escrever para Timóteo. Isso me chama muito a atenção, não é? Porque grandes apóstolos estavam vivos à época.
João, Pedro, Mateus, à exceção de Tiago, todos os demais estão vivos. Paulo não escreveu, pelo menos não foi nenhuma para esses homens, mas escreveu 2 cartas para um rapaz que nos dias atuais teria 18 anos. Mais uma aplicação aqui. Talvez, a nossa geração ainda não tenha visto o que Deus pode fazer através da vida de um jovem, de uma jovem, completamente consagrada a Ele. Porque, à luz desse exemplo, John Piper poderia estar escrevendo uma carta para qualquer de vocês, enviando alguma responsabilidade à igreja que se encontra em Campina Grande, por exemplo, ou algum grande expoente do cristianismo aqui no Brasil. Porque Deus fez no passado e Ele não mudou, Ele pode fazer hoje tranquilamente. Basta que qualquer de vocês dobre o joelho hoje à noite e olhe para esse documento e diga assim para Deus em oração: Senhor, faça de novo. E Deus pode levantar um novo Timóteo para a nossa geração. 2, 3. Vocês acham que Deus não atenderia esse tipo de oração? O que é que vocês acham? Eu creio, irmãos, que sim, né? Por óbvio que você não se tornaria Timóteo da noite para o dia. Também não é assim, né, irmãos? Mas estaria numa paixão especial e você tomaria as decisões corretas até se tornar aquilo que você espera de fato ser para a glória de Deus. Então esse é o contexto. Esse é o rapaz que nós estamos aqui estudando o documento que ele recebeu. No momento em que essa carta era escrita, Paulo se encontrava preso em Roma, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, a mais robusta igreja que Paulo plantou. Uma igreja que possui um seminário. Paulo se demorou por 3 anos ali, foi a igreja onde Paulo mais permaneceu. A cristandade coloca João, apóstolo do Senhor, como ovelha de Timóteo, Maria de Jesus como ovelha de Timóteo, Policarpo, grandes expoentes da nossa fé, pastoreando essa comunidade prodigiosa. Ele, em um momento, recebe o carteiro na casa dele, e o carteiro trazia uma carta para vocês, do apóstolo Paulo. E quando Timóteo lia o documento, ele encontrava isso: Timóteo, ordena e ensina essas coisas. Quais coisas? Perceba, o nosso tema é o cristão e a cultura. 1 Timóteo é um documento escrito para nortear Timóteo na cultura da época. Ele era para ser o sucessor do apóstolo Paulo, mas para que de fato ele viesse a viver essa experiência, ele precisava fazer uma boa leitura da sua época. Porque enquanto pastor, ele deveria ter a Bíblia na mão direita, o espírito da sua época, ele não seria relevante no púlpito. Quais são as pessoas que nós gostamos de ouvir nos dias atuais? Os nossos pregadores favoritos. Aqueles homens que são relevantes no púlpito, que conseguem ter uma teologia robusta e ao mesmo tempo fazer uma boa leitura do espírito da nossa época. Porque se o pastor poderoso, grande pregador, e no domingo à noite ele nos deu um exemplo maravilhoso de como as ovelhas eram cuidadas lá na Galiléia de 2000 anos atrás, nós vamos ter melhores aplicações para melhorar a vida nos dias atuais. Portanto, nós precisamos fazer aplicações, pontes, links, que liguem o texto sagrado à realidade que estamos experimentando. E é isso que Paulo queria para Timóteo. Quando ele diz ordena e ensina essas coisas, ele faz menção a alguns conselhos que ele havia dado a Timóteo dentro dessa carta. Timóteo, você quer ser um grande pregador, um grande homem de Deus? Você quer ter um púlpito relevante? Então, há desses conselhos. Se eu tivesse que fazer essa proposta a vocês, seria: vocês querem ser jovens relevantes? Por óbvio que não são todos que são chamados a serem missionários transculturais, não são todos os jovens aqui que serão pastores, eu queria que todos vocês fossem. Mas há chamados e chamados, vocês servirão e servirão muito bem naquilo que Deus lhes chamou para fazer. Eu já dei os exemplos aqui. Serão profissionais excelentes. Querem ser relevantes nisso? Querem ser do que vocês vão fazer? Submeter tudo à glória de Deus? Então vocês precisam fazer uma boa leitura da época.
de modo a serem essas boas ferramentas nas mãos de Deus. Quais foram os conselhos que Paulo deu a Timóteo? Ora, Timóteo deveria se comportar de acordo com as prerrogativas de um líder, capítulo 1. Ele deveria orar constantemente por todos os homens, sobretudo pelas autoridades, capítulo 2, a porção inicial. Ele deveria se portar publicamente como um bom ministro do Evangelho, porção final do capítulo 2. Ele deveria levar em consideração as características que deviam estar presentes na vida de quem queria ser presbítero e diácono. Timóteo deveria ter um olho clínico para escolher os homens corretamente, os que seriam presbíteros, os que seriam diáconos. E finalmente ele deveria estar preparado para a grande apostasia que já se pronunciava naquela época, capítulo 4. Então, nesses 4 capítulos iniciais, o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, quer ser relevante? Quer ter uma voz para a sua geração? Os conselhos são esses. É isso que deve ocupar a sua mente. E isso deve ocupar o seu púlpito. Olhando para vocês hoje, quais conselhos eu poderia dar para vocês? Nós estamos vivendo uma sociedade plural. Os valores do cristianismo são diuturnamente atacados. Os valores da família, do relacionamento entre pai e filhos, filhos e pais, o relacionamento entre patrão e funcionário e vice-versa. Portanto, os valores que nós temos aprendido desde há 2000 anos atrás, nos dias atuais são praticamente subvertidos. E olha que eu não estou nem entrando em outras discussões que são muito mais profundas, por exemplo. Vocês são jovens que andarão nos corredores da ensino médio e nas universidades e nas empresas onde vocês vão trabalhar, e a todo tempo vocês serão bombardeados por essas informações e vocês terão que interagir com essas pessoas. Como ser relevantes no mundo em que o cristianismo quase não é mais levado a sério, em que a palavra pastor é a terceira palavra mais ridicularizada da nossa nação? Como não virar piada, não ser massa de manobra? Como fugir daquelas piadas que diz que o cristão é aquele... O velho mito lá da Grécia Antiga, né, do panúgio. Enfim, como fugir dessa pecha de inteligente ou é cristão? Porque eu venho dessa geração, eu tinha que escolher, ou era inteligente ou era... E desde essa época eu levanto bem alto a bandeira de que é possível ser inteligente e crente. E eu gostaria muito que vocês, enquanto minhas ovelhas, e do pastor Rony, do pastor Jorge e do pastor Euder, né, tivessem essa sensibilidade de que vocês podem andar com desenvoltura pelos corredores do saber humano e se aprofundar em qualquer área do conhecimento, sem com isso perder as almas eternas de vocês. Porque se um curso superior puder roubar o que conquistou na cruz do Calvário, sangrando das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, irmãos, é porque de fato Jesus não tem tanto poder assim. Porque se de fato Jesus tiver poder, e eu creio que Ele tem, porque Ele é todo poderoso, você pode qualquer empresa que você jamais vai... Porque se você não for crente, pode entrar em qualquer curso e pode frequentar o curso com o seu pai do seu lado, e ainda assim você vai se desviar, porque na universidade você só vai tornar público aquilo que você é, ou em qualquer outro lugar. Em resumo, eu não acredito que nós somos massa de manobra. Eu não acredito que nós somos produto do meio. Eu não acredito que nós somos, irmãos, influenciados pelo espírito da nossa época ao ponto de perdermos a nossa identidade. Pelo contrário, eu creio que aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário nos salvou de uma vez por todas. Nós teremos crises, nós teremos dias ruins, nós teremos vales. Ao longo da nossa jornada cristã, nós teremos, não somos super-heróis ou as pessoas mais sábias e instruídas do mundo, mas esses momentos de dificuldade terão o poder de sobrepujar o sangue de Cristo na cruz? É claro que não. É claro que não. Quer ser relevante, Timóteo? Faça uma boa leitura da sua época e submeta tudo isso ao crivo das Escrituras. E foi justamente o que Timóteo procurou fazer. Não é à toa que de fato ele se tornou o substituto do apóstolo Paulo. Para que Timóteo se tornasse bom naquilo que ele deveria fazer, quais eram os conselhos? Vejam só,
Ninguém despreze o fato de você ser jovem, pelo contrário, torne-se um modelo para os irmãos. Vocês possuem a idade que Timóteo possuía. Se o pastor Rony convidasse vocês para pregar no próximo domingo à noite, seguramente as pessoas mais maduras da igreja, pelo fato de não estarem acostumadas de ver vocês frequentando o púlpito, olhariam para vocês e ficariam ressabiados. Puxa vida, quem vai pegar é o fulaninho? Será? Pergunta. O que você acha, hein? Podia fazer isso, né? Será que o pastor vai mandar uma mensagem para algum de vocês hoje à noite? Você vai pregar amanhã, 24 horas para se preparar. A ideia é basicamente... O que você vai pregar? Quem vai estar sentado nas primeiras cadeiras aqui? O pastor Jorge, o pastor Euder, o pastor Rony, e eu vou estar aqui também. Gente boa, com aquela expectativa de vai sair daí hoje. Paulo olha para Timóteo e diz: um apóstolo, na verdade o apóstolo mais íntimo do Todo-Poderoso é sua ovelha, e a mãe do Todo-Poderoso, e alguns outros teólogos robustos, os pais apostólicos. Mas quando você subir naquele púlpito, que ninguém despreze a sua mocidade. As entrelinhas desse conselho é o seguinte: eu sei que você é muito jovem, mas não use a sua juventude para não ser bom naquilo que Deus chamou você para fazer. O que era que Timóteo tinha que fazer? Estudar e se preparar para ser bom. Como vocês serão bons advogados? Estudando. E engenheiros? Estudando. E médicos? Estudando. E profissionais liberais? Estudando. Para que vocês se comportem de uma maneira tal que as pessoas que interagem com vocês olhem para vocês e digam assim: puxa vida, eu nem gosto dele, mas eu não posso dizer que ele não é bom no que faz. Na minha opinião, isso é lutar por ter relevância. O que me intriga quando eu olho para a geração de vocês, que eu encontro muito pouco dessa luta. Vocês são a geração que, se comparado à minha, tem muito mais possibilidades de serem muito bons, mas eu vejo pouca gana, assim, pouca garra, pouca motivação. O conhecimento está à disposição de vocês. E quando eu digo vocês, eu não digo vocês que olham para mim, eu digo vocês geração, vocês entendem isso? Mas vocês gastam muito mais tempo olhando redes sociais, que em nada vai construir essa cosmovisão, do que necessariamente frequentando as melhores bibliotecas do mundo, que está à disposição de vocês, à distância de um clique. E eu converso com a geração de vocês, e eu conto nos dedos quais são os jovens que conseguem um lugar de fala. E olha que eu já estou, irmãos, descendo a ladeira. Você cita teóricos que eram festejados na minha época, e já foram até o trabalho na época de vocês, e as pessoas ficam assim com aquela cara de: ele está falando de quê? E você já leu fulano, e já leu Beltrano? E às vezes você conversa a respeito do curso que a pessoa está frequentando, e a experiência que você tem é que aquele curso é muito mais um lugar para frequentar e uma resposta para se dizer que você está fazendo algo, do que necessariamente algo libertador, que vai te abrir portas, que vai te encaixar no mercado de trabalho, que vai te ajudar a cuidar bem dos seus pais na velhice, que vai projetar o teu nome, que vai te dar um legado. As pessoas não se preocupam mais com isso, porque vocês vivem em uma sociedade que é tão empírica e tão imediatista e tão superficial, que vocês se comportam com lufadas, sabe aquela brisa de conhecimento? E com isso vocês estão satisfeitos, e isso é tão pouco perto daquilo que vocês têm à disposição. Então, quando a gente pensa o cristão em a cultura, a gente pensa um leque de oportunidades que está à disposição de vocês. E vocês devem entrar assim com toda a motivação do mundo para usufruir de tudo isso. E submeter tudo isso à glória de Deus.
E aqueles jovens que conseguem abrir os olhos para essa verdade com a idade de vocês, são os jovens que vão conquistar o mundo. E eu não me refiro aqui a ter fama e ganhar muito dinheiro. Isso é uma mera consequência. Eu me refiro a ser feliz. Eu me refiro a um dia poder olhar para trás, e esse dia vai chegar. Não tem jornada de vocês e poderão dizer assim: puxa vida, valeu a pena. Eu usufruí daquilo que eu comentei e eu viajei. Isso não tem a ver com ganhar muito dinheiro e ter uma casa bacana e andar em carros luxuosos. Isso tem a ver com saber de onde eu saí, onde eu estou e para onde eu vou. É o conselho que Paulo está dando a Timóteo. Ninguém despreze a tua juventude, meu filho. Você recebeu dons, recebeu talentos, há projetos, há uma expectativa de Deus sobre você. Vá lá e faça. Vai ser fácil? Não. Só de construção foram pelo menos 16 anos. O processo começou quando ele tinha 14. Esse documento chegou quando ele tinha mais de 30. E depois ele teve que construir esse edifício até o último suspiro dele sobre a face da terra. Vocês querem ser relevantes? O momento de lançar a semente é agora. Quais são os conselhos que os pais de vocês estão dando a vocês? Ô meu filho, vai estudar. Ah, pai, eu sei o que eu faço. Meu filho, larga esse celular, vai se preparar. Ô pai, são 5 minutos. E o problema, irmãos, é que os nossos pais e as pessoas que nos amam, eles possuem essa sensibilidade, eles nos dão colher de chá. Mas para além das portas do nosso lar, docilar, não dão. Vá olhar a nota de corte de medicina. Quer ser médico, meu irmão? Vá olhar a nota de corte de direito. Muita gente boa, 4, 5 anos na universidade, não consegue passar no exame da ordem. Não consegue nem ser um aluno mediano. Eu sei que há muita gente boa e a casa eu não quero generalizar jamais, irmãos. Me preparava para vir falar para precisando do espírito da nossa época, né? Encontrei lá a reportagem. A Van inaugura dia 14 de dezembro a próxima loja em João Pessoa. 150, os mais variados cargos. Quantos currículos deixados lá? 60 mil. 60 mil. O que é isso? Isso é a realidade batendo na porta. E vai ter um momento, meu irmão, que você não vai ter papai e mamãe. É o que acontece com Timóteo. Paulo está preso, a família de Timóteo está em Listra, na Licaônia, e ele está vivendo a realidade dele em Éfeso, na Ásia Menor. Meu irmão, a bola está contigo, vai lá. Do mesmo jeito é a prova do Enem. Vai lá, mostra a raça. E o concurso público. São exemplos intelectuais, profissionais. Vamos pensar em exemplos ministeriais. Quer ser relevante, meu irmão? Vai subir ali e vai falar o quê? Quer evangelizar? Quando você encontrar um agnóstico na rua, vai falar o quê? E se a cosmovisão dele for naturalista, ou se for existencialista, ou se for nihilista? Sabe por que eu fui para o seminário? Porque eu evangelizava um amigo, e ele olhou para mim, me fez 2, 3 perguntas, e eu fiquei sem chão. Isso, escola bíblica dominical. E ele olhou para mim assim, é por isso que sabe de nada. Faz 2, 3 perguntas, ele não sabe o que responder, e no final diz assim, só sei que o meu Redentor vive. Aquilo ali me deu, sabe aquela ira santa? E eu falei assim comigo mesmo, eu vou ser uma pessoa melhor. E fui procurar, irmãos, melhorar. Eu não sou o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Porque quando eu tirei o meu primeiro pé do lugar e dei o primeiro passo, eu já não estava mais. E já são anos, irmãos, que eu tenho tentado colocar um pé após o outro.
Ninguém despreze a mocidade de vocês. Esse aí não vai dar para nada na vida. Faz o vestibular e mostra. Esse daí não vai conseguir nada no mercado de trabalho. Meu irmão, vai lá e mostra. Não mostra com as suas palavras não, vai lá e mostra com a tua atitude. Esse aí não vai dar para nada na igreja. Vai lá e mostra, meu irmão. É a sua vida, é o seu legado, é o seu chamado. Eu só posso cuidar do meu chamado. Eu só posso cuidar do meu nome. Eu só posso cuidar daquilo que eu vou apresentar ao meu Deus. E cabe a vocês fazer o mesmo. Tudo que eu posso fazer é tentar ajudar ao longo do caminho. Vem por aqui. Procura ler isso aqui. Toma essa atitude aqui. Seja um exemplo para os irmãos. Na palavra, no amor, na fé, no procedimento. Meus irmãos, eu nunca quero generalizar absolutamente, mas olhem para a geração de vocês. E gastem 2 ou 3 segundos preciosos pensando assim, agora eu vou dar um exemplo evangélico. Quem vocês conhecem, com a idade de vocês, irmãos, se nos dias atuais a gente conseguir encontrar um jovem que lê a Bíblia diariamente e ama a Jesus apesar das suas falhas, está muitíssimo satisfeito. Superficialismo evangélico nos dias atuais é gritante. E é de partir o coração, irmãos, quando aqui bem chocante para você. Eu me refiro a um fruto da graça. E o que é que me põe no coração, por ser um pouco mais experiente que vocês? Saber que esse jovem do meu exemplo nem consegue aproveitar o que o mundo tem a oferecer, o que partiria o meu coração se acontecesse, e nem consegue o reino de Deus tem a oferecer, porque ele é só mediano. E Jesus olha para o jovem mediano e diz, quem me dera você fosse frio ou fosse quente, porque como você é morno, eu não posso fazer nada com quem é morno. Então, tem que dar uma sacudida, para você se orientar. Tem que ser quente, tem que ser apaixonado por Jesus, e procurar essas ferramentas. Quais os conselhos que Paulo dá a Timóteo? Até a minha chegada, dedique-se à leitura. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Já imaginou essa carta fosse escrita hoje? Para um pergaminho para ler, irmãos. Imagina aí, pastor Jorge. Irmãos, hoje em dia, você quer estudar onde? Na biblioteca de Yale, você faz assim, pum. Princeton, pum. UCLA, Universidade Livre de Amsterdã, o que é que fala ao seu coração? Você quer saber o que é que as pessoas estudam lá na PUC? Dá um clique aqui. O que é que está sendo discutido lá no Getúlio Vargas? Dá um clique aqui. Você quer saber o que é que os jovens da idade de vocês estão discutindo lá na Ásia, na Europa, na Oceania, na América? Dá um clique aqui. O mundo à disposição, o cara só consegue ver foto. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu estou ficando velho mesmo. Sabe? Dedique-se à leitura, à exortação, ao ensino, até a minha chegada. Se dedique ao ponto de ter alguma coisa para me mostrar. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. Deus te chamou para quê, meu irmão? Eu não tenho dúvidas não, vocês estão na época de lançar as sementes. Quer ser o quê? Quer ser advogado? Meu irmão, você tem que ser bom agora. Porque se você viver nessa procrastinação, amanhã eu melhoro, amanhã eu melhoro, amanhã eu melhoro, você vai ser, meu irmão, aquele cara que vai ficar lá na porta do fórum, ninguém vai contratar você. Você não é bom. Volta para o exemplo da Avan, 150 currículos, 150 vagas, 60 mil currículos. Quem vai ser contratado? Quem? Na América, sabe como é que se contrata?
universidade? Histórico. Faça uma pesquisa, tenha essa curiosidade. Por exemplo, Harvard. O cara vai pegar as tuas notas da série até o final do ensino médio. Aí no final, a entrevista é assim: qual o teu diferencial? Você vai agregar o quê? Meu amigo, da idade de vocês querem estudar em Harvard, sabe tocar violino, gaita de fole, já foi na Lua, tem projeto para povoar Marte, quer dessalinizar o Oceano Índico, o cara conhece o que tem embaixo das Fossas Marianas, lá nas 70 mil léguas submarinas do Júlio Verne, porque senão o avaliador vai dizer: gostei de você, vai para casa que eu vou mandar uma carta. Vai. O cristão e a cultura. Eu quero que vocês saiam daqui impregnados da certeza de que é plenamente possível ser completamente apaixonado por Jesus e inteligente. E quando eu digo inteligente, eu não digo soberbo, altivo, orgulhoso. Quando eu digo inteligente, eu não quero que vocês compreendam o discurso de que essa é a escola dos campeões, passe por cima de todo mundo para vencer, absolutamente. Até porque o conselho do Evangelho é ser como que uma ovelha no meio dos lobos. Mas se você for bom, não tenha dúvidas, as portas vão se abrir para você. Os concorrentes vão jogar pá de cal, vão lacrar a porta, não vão nem te deixar falar, para tentar passar por cima de você. Mas no momento que o avaliador disser assim: você está com a oportunidade, conta a tua história aí, meu irmão, vai ser extraordinário. Porque é assim, irmãos. As coisas não acontecem do dia para a noite, tudo é construído, tudo é feito, passo a passo, grão a grão. O que me anima? Saber que vocês têm toda uma vida pela frente. Como eu falei para vocês, eu já estou descendo a ladeira. Se o meu objetivo era ser um pastor relevante, eu quero acreditar que do momento em que eu me encontro hoje, eu não tenho mais sementes a lançar. Porque eu não tenho 200 anos para viver, irmãos. Moisés diz lá no Salmo 90, isso parte do meu coração, que a vida de um homem é 70 anos. Eu já estou, para lá dessa fronteira, de onde não há mais volta. Então a época de se preocupar com relevância, no meu caso, já passou. Se eu for relevante hoje, é porque eu lancei as... E se não for, irmãos, eu vou ter que conviver com a nostalgia de olhar para o meu legado e sempre dizer assim: e como eu escuto isso? Por que eu não ouvi o papai e a mamãe? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse ter a cabeça que eu tenho hoje lá no ensino médio. Você já ouviu alguém dizendo isso? Houve um teólogo chamado Jonathan Edwards. E quando ele tinha 22 anos de idade, ele escreveu assim no diário dele: eu resolvo viver a minha vida agora. Como eu a viveria se, sendo já velho, pudesse voltar no tempo para vivê-la toda novamente? Qual foi a grande sacada dele? Ele ouviu tanto as pessoas dizendo assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente, que ele começou a dizer: com a idade de vocês, eu vou viver agora, como se eu tivesse tendo essa oportunidade de já ter voltado no tempo, para fazer tudo de novo. Então, vocês estão na casa do papai e da mamãe, e o momento é de estudar, meu irmão, estude. Quando chegar o momento de trabalhar, trabalhe. Quando chegar o momento de casar, case. Faça tudo no devido momento, mas faça tudo bem feito e para a glória de Deus. Que aí no final você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Então, era a minha ambição com vocês hoje à noite, sabe? Dar pinceladas a respeito dessa interação com o mundo, desse comportamento com o mundo. A maioria dos meus
acadêmicos, porque me parece que é o momento que todos vocês aqui estão vivendo, né? De sair do ensino médio, de dar os primeiros passos lá na universidade. Então, produzam, sejam bons. Em contrapartida, estando aqui dentro da igreja, tragam essa vitalidade. Eu estou muito feliz, tenho visto aqui na Jubrac, sabe, essa vitalidade, essa paixão, essa garra, e que esse espírito contagiasse todo mundo, porque esse é o momento de vocês, sabe, de viver isso, experimentar isso, de interagir aqui, de ter momentos como esse, porque olha, daqui a pouco, meu irmão, vocês vão estar correndo atrás de menino, igual a mim aqui, né? Davi tivesse aqui, eu não ia nem falar, correndo atrás dele aqui. Então aproveitem bastante isso, sabe? Eu sentia muito falta disso aqui na igreja, essa motivação, essa vibração, porque eu às vezes sentia que muitos de vocês estavam passando por essa fase da vida sem de fato conseguir experimentá-la, aproveitá-la. E eu louvo a Deus porque apesar de poder ter vivido muito mais, a gente sempre quer viver mais, né? Eu procurei aproveitar muito essa minha fase, sabe? Graças a Deus eu conheci Jesus com mais ou menos a idade de vocês. E isso mudou radicalmente a minha vida, porque eu vivia com uma mochila nas costas, né? Eu sabia que daqui a pouco eu ia ter filhos e ter responsabilidades, então o que eu pude fazer de projeto missionário eu fiz, viagem eu fiz, o mundo todo, e eu vi muita gente boa, e conheci muitas outras pessoas extraordinárias, frequentei, havia uma igreja aqui em Campina Grande que eu não tinha um amigo, que eu não conhecia, que eu não participava do culto, e eu queria gastar os melhores anos da minha vida nisso. E no seminário da... Estou aqui rasgando, não, absolutamente. Deus está aqui, o Espírito Santo é a minha testemunha. Iria fazer valer a pena. Então, eu coloquei isso na cabeça. No seminário, eu vou ser como esponja, ler tudo que eu puder. Sabe? E procurar enriquecer meu vocabulário. E aqui. E no final, se Deus me der a oportunidade de servi-lo no ministério, eu vou procurar ser bom. São os termômetros do que eu sou. E vocês sabem se o que eu estou é a verdade ou não é, não é? E quando eu subo ali naquele púlpito, eu não quero que vocês olhem para mim e me achem o melhor pregador do mundo ou o maior pastor do mundo. Mas eu me esforço para vocês olharem para mim ali e ter que realmente ele tem um vocabulário tão bom, ele é inteligente, famoso na nossa cidade, mas ninguém pode dizer que ele não se esforça, que ele não se esmera, que ele não se dedica no que faz. Isso para mim, irmãos, é a maior recompensa de todos, é o meu legado. Forçar vocês a olhar para mim ali e dizer assim: ele tenta. Se você... Mas isso aqui é para nos nivelar. Isso aqui é para colocar todo mundo assim no mesmo espírito. Dentro dessa discussão cultural, existem desdobramentos, que na minha opinião são desdobramentos. Está discutindo, mas será acessório. E como eu uso o meu cabelo? Ei, irmão, se a sua alma já foi conquistada, o jeito de você usa o cabelo, e o meu vocabulário, e as minhas roupas, tudo vai passar pelo crivo da palavra. Tudo vai passar pelo crivo da palavra. E eu creio tanto, mas tanto, que eu quero fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Enquanto pastor de vocês, eu mandei alguém aqui o jeito de usar o cabelo. Levanta a mão e diga assim: já mandou o meu? Ou a roupa? Porque eu não faço isso, e vocês jamais me verão fazendo isso. Porque eu creio, com toda a força do meu coração, que o que eu entrego a vocês lá naquele púlpito é suficiente. E o pastor Rony da mesma forma. E o pastorzão ali também. Isso é cultura, irmãos. E vocês vão ter maturidade suficiente para receber aquele conteúdo bíblico ali, se olhar no espelho
e dizer assim: deixa eu fazer meu pastor. Não é justo, não. E você sabe, meu irmão, porque essa voz vai falar do seu coração. Não é justo fazer isso com meu pai, não. Não é justo fazer isso com o meu supervisor, não. Eu creio que o Evangelho tem esse poder. Então tudo mais é acessório. Mas agora vem as perguntas de vocês, né? Vocês têm alguma pergunta? Já falei aqui 40 minutos. Eu queria falar 15. Perguntas, sim ou não? Amém, vamos lá.